Pessoal, boa noite a todos. Hoje está conosco o Lucas Chagas, estudante do Mackenzie, ele faz Direito, está no último semestre. E o tema de hoje é sobre o Doiverd, a gente vai tentar entender um pouco a teoria dele, no geral, e tentar dialogar Doiverd e psicologia. E aí a gente chamou o Lucas para poder falar um pouquinho dessa teoria dele, já que ele é entendido do assunto. Pode começar. Boa noite, pessoal. Muito obrigado pela oportunidade de participar aqui com vocês. Assim como alguns colegas do Mackenzie, a gente está caminhando junto aí nessa pegada de filosofia reformacional, que também é conhecida como filosofia da ideia cosmonômica ou filosofia cristã. E eu gostaria de passar aqui para vocês alguns pontos genéricos sobre esse tipo de filosofia holandesa, para a gente poder compreender, para a gente poder se aprofundar junto no seguinte ponto: é possível ter uma visão cristã a respeito de todas as áreas do conhecimento, então seja da filosofia, da psicologia, do direito, da própria teologia, se você for pensar, e assim por diante. Então, próximo slide, por favor. Gostaria de começar aqui falando com vocês, então, sobre a filosofia da ideia cosmonômica, que é o título original dessa obra aqui, ó, que ficou conhecida como A New Critique of Theoretical Thought. E essa obra, esse movimento, advém dessa expansão, dessa emancipação do pensamento calvinista na Holanda. Por quê? Vamos retornar ao final do século XIX para o início do século XX, né? O século XIX que foi marcado pelo cientificismo, pelo crescimento dos estudos antropológicos e sociológicos, pela primazia da ciência perante as demais áreas do conhecimento, e por ciência eu me refiro ao método científico. Então, nesse contexto é que alguns acadêmicos holandeses vão começar a se reunir para poder pensar a partir da cosmovisão bíblica. E é isso mesmo, é pensar o próprio pensamento. Então, na Holanda, nós tínhamos a influência de um movimento filosófico de esclarecimento próprio da Alemanha, no qual os filósofos alemães queriam falar sobre filosofia em sua própria língua, e eles marcaram a Holanda a partir de dois movimentos, do idealismo alemão e da teologia liberal alemã. Então, nesse contexto que nós temos o Kuyper, que vocês já estudaram na reunião passada, certo? Nesse contexto que nós temos a inauguração da Universidade Livre de Amsterdã pelo próprio Kuyper, e o Herman Doiverd, ele foi alguém que não apenas estudou na Universidade Livre de Amsterdã, mas como deu aula lá. Se nós podemos aqui citar três grandes teólogos, três grandes pensadores cristãos que influenciaram Herman Doiverd, eu poderia citar Santo Agostinho, João Calvino e o Abraham Kuyper. Ok? Tudo bem? Até que se alguém também quiser falar alguma coisa durante a minha fala, tudo bem. Próximo slide, por gentileza. Então, diante desse contexto que eu falei para vocês, dessa influência da Alemanha lá na Holanda, dessa tentativa calvinista de falar sobre teologia, sobre filosofia, direito, a partir da cosmovisão bíblica, nós temos esse tipo de filosofia que o Doiverd elaborou. Ele partiu do sistema de Kuyper, tá bom? Mas ele meio que expandiu. Ele tratou de uma forma mais sofisticada, digamos assim. Ele não se limitou à sociedade, mas Doiverd lidou com o cosmos temporal, com toda a realidade temporal, com toda a criação de Deus. Então, gostaria de ler o slide aqui rapidinho, partindo desse pressuposto bíblico-teológico, ok? A premissa mais importante da filosofia da ideia cosmonômica decorre do pressuposto de que a realidade é criada por um Deus, cuja vontade é a lei soberana e redentora para a realidade. Eu coloquei bíblico-teológico nesse pressuposto porque não tem como a gente compreender isso sem a revelação por meio da Escritura, né? Continuando. Essa proposta tem como objetivo repensar os fundamentos epistemológicos da filosofia a partir da crítica da autonomia da razão como fundamento transcendental válido para o empreendimento filosófico segundo proposto por Kant. Vou traduzir o que eu acabei de ler para vocês. A ideia aqui é a seguinte: a gente tem que partir do pressuposto de que Deus é o criador de todas as coisas.
a gente tem que partir do pressuposto que a gente vive no mundo que Deus criou. A gente não pode esquecer esse fato, a gente não pode perder esse pressuposto. E eu vou citar essa palavra pressuposto, os pressupostos, né, epistemológicos algumas vezes, e isso não tem relação com pressuposicionalismo, tá bom? Não sei se alguém já estudou Cornelius Van Til, esse movimento do seminário de Westminster, quando eles saem de Princeton, mas aqui não é pressuposicionalismo que eu estou falando. Retornando ao slide, né? Então a gente está partindo desse pressuposto de que a realidade é criada por um Deus soberano. Filosofia da ideia cosmonômica tem essa relação com a ideia de lei mesmo. As leis que Deus institui para o cosmos, a gente tem aqui as leis naturais, as leis morais, as leis civis e cerimoniais para a nação de Israel no Antigo Testamento. Nós temos esse conjunto de leis que regem o mundo todo. E aí, a gente vai, então, por meio dessa filosofia, considerando o contexto da Holanda ali do final do século XIX para o início do século XX, a gente vai repensar o fundamento epistemológico da filosofia de alguém chamado Immanuel Kant. Esse é o tema do meu TCC, inclusive, que eu vou publicar esse semestre. Posso até mandar o texto para vocês depois que eu finalizar. Já está na fase final de revisão. Mas a ideia aqui é a seguinte... vamos voltar lá no tempo de escola, quando a gente aprende, né, aquela saída da Idade Média para a Idade Moderna, depois da Idade Pós-Moderna, quando começa aquele movimento o Renascimento, né, o movimento renascentista dentro do contexto medieval, liderado ali por esse movimento tomista da Igreja Católica, né? Vigorava na Idade Média essa visão tomista sobre a natureza, sobre a Bíblia, e o Renascimento é uma alternativa humanista, é uma proposta humanista frente à visão medieval católica romana, ok? O que o Doidver vai falar? Ele vai falar que Kant é tão importante, mas tão importante para a história da filosofia, que ele meio que fez uma revolução copernicana no desenvolvimento da filosofia. O que isso significa? Não tem como você falar de filosofia sem esquecer Kant. Esquecendo Kant, melhor dizendo. Não tem como você falar de filosofia sem toda essa bagagem kantiana que ele deixou e que é decisiva para a gente compreender a filosofia atual e, consequentemente, as demais áreas do conhecimento. Por que eu estou falando disso? Porque Kant, ele dá primazia ao ideal de ciência, que Doidver chama, frente ao ideal de liberdade. Então, quando eu falar ideal de liberdade, pense nesse movimento renascentista da liberdade do ser humano, frente à influência da Igreja Católica, frente à sociedade cristã da Idade Média, e o iluminismo, e mais precisamente o iluminismo alemão com Immanuel Kant, vai começar a questionar essa primazia da liberdade e vai contrapor um ideal chamado ideal de ciência. Nesse contexto, nós vamos ter, basicamente, a exclusão do pressuposto de que Deus é o criador de todas as coisas, e no pensamento de Immanuel Kant vai vigorar o seguinte ponto: o cosmos, o universo, ele é regido basicamente por duas leis: as leis naturais e as leis da liberdade. As leis naturais e as leis morais. Nesse contexto que o Doidver vai propor a sua filosofia. Por que é importante a gente saber tudo isso? Porque Kant, ele meio que vai revolucionar a história do pensamento filosófico, dando primazia para a razão humana. E o grande ponto da filosofia de Doidver é contestar a pretensa autonomia do pensamento filosófico. Vou traduzir isso que eu estou falando aqui para vocês. A ideia aqui é que a gente não pode partir do mundo para falar do mundo. A gente tem que partir de Deus. Vou tentar tornar isso aqui mais claro. É como se o Cebolinha da Turma da Mônica tentasse falar ali do gibi que ele vive e sem mencionar o Maurício de Souza. É que eu li a Turma da Mônica. Vocês devem ler Marvel, DC, Star Wars, né? Eu sou mais velho, né? Mas o Homem-Aranha falar do mundo dele sem o Stan Lee, você se restringir a essa pequena parte da criação e se esquecer da totalidade de significado que rege tudo isso. E por que é importante a gente ter isso por consideração? Vocês vão entender já quando eu fornecer exemplos práticos, ok? Próximo slide, por favor. Então, o que eu falei até aqui? Kant é muito importante para você entender Doidver. Por quê? Porque Kant dá primazia à razão humana perante as outras áreas do conhecimento, digamos assim, perante as outras aspirações dos diversos movimentos que existiam, seja o tomismo com esse dualismo de natureza e graça que o Doidver chama, seja o movimento renascentista com esse ideal de liberdade,
E aí, nesse próximo slide, a gente vê a definição de cosmovisão. Aqui eu vou tratar de uma forma mais simples, que eu sei que vocês já estudaram bastante cosmovisão. O Wolters, ele é um estudioso de Doidver, é ele que é o responsável pelo glossário do Doidver, que vocês vão encontrar nessa obra aqui, Contornos da Filosofia Cristã, e nessa obra aqui, o que é Filosofia Calvinista. Essas duas obras são duas introduções muito bacanas ao pensamento de Doidver, tá bom? Não é simples, mas teoricamente você vai ter muitos recursos. O glossário do Wolters também está presente nessa obra, que é a Enciclopédia da Ciência do Direito, que não existe em língua portuguesa, infelizmente. As obras acadêmicas do Doidver não existem em língua portuguesa, tá bom? A principal obra dele é essa daqui, ó, que eu falei, a New Critique, tá? Definição de cosmovisão perante o que eu disse. Por que eu vou fornecer a definição de cosmovisão para vocês? Porque a cosmovisão é o ponto de partida do pensamento teórico. Por cosmovisão, eu me refiro ao motivo básico religioso que o Doidver cita. Não é a mesma coisa, mas é muito parecido. Para quem está começando a estudar Doidver, para quem está conhecendo essa filosofia, acho que já é uma forma de explicar para você que está ouvindo pela primeira vez, talvez. Quando eu falo de cosmovisão, é o que Doidver chama de motivo básico religioso. O ponto de partida para você fazer filosofia, o ponto de partida para você falar sobre qualquer coisa. E como que o Wolters define cosmovisão? Ele define cosmovisão como a estrutura compreensiva da crença de uma pessoa sobre as coisas. Por coisas, ele se refere às mais diversas coisas, desde a moralidade social, a importância da família, o valor da educação, significado do sofrimento. Eu lembro que vocês estudaram lá o livro do C.S. Lewis sobre o problema do sofrimento, né? Algo assim, o título. Então, partindo desse conceito que o Wolters fornece para a gente, a cosmovisão diz respeito às crenças de uma pessoa. É a forma que ela entende algo. E, diante disso, a gente vai partir para o próximo slide, e aí eu vou fornecer exemplos práticos, e vai ficar muito mais simples da gente compreender tudo isso, tá bom? Isso daí vocês já devem ter visto alguma vez, a doutrina da soberania das esferas. Essa teoria é do Kuyper, tá bom? Não é do Doidver. Kuyper fala sobre a sociedade e como a sociedade deve se relacionar, as diversas esferas da sociedade. O Doidver vai ampliar essa teoria, vai tratar ela de forma mais sofisticada para toda a realidade temporal. Então, se o Kuyper estava preocupado, né, em falar do casamento, da igreja, da família, o Doidver não só falou disso, como falou também de todos os aspectos modais da realidade. O que é isso? Ele falou do aspecto físico, do aspecto biótico que forma o mundo. Então, o Doidver pensou assim, tudo que você precisa saber para poder pensar. Ok? Só que eu não vou falar de aspecto modal, que vai ficar muito específico, e nessas introduções que eu recomendei vocês vão encontrar. Eu acho que não tem por que a gente falar sobre isso hoje, é muito específico. Por que eu estou falando da teoria das esferas? Que aí agora vocês vão entender melhor. Eu vou trazer alguns exemplos, tá bom? Vocês que estudam psicologia, vocês devem ter, em algum momento do curso, vocês estudam questões como aborto, certo? Vocês têm contato, porque vocês vivem no mesmo Brasil que eu, com esse conflito ideológico entre esquerda e direita, certo? Então eu vou fornecer esses dois exemplos para a gente compreender a filosofia de Doidver e após a gente pode discutir. Aborto. Aborto é uma questão exclusivamente de saúde pública? É uma questão exclusivamente teológica? É uma questão exclusivamente filosófica? A quem pertence a discussão do aborto? A qual área do conhecimento? A qual faculdade? O Kant fala do conflito das faculdades. Quem que é responsável para falar sobre aborto? Será que existe alguém responsável? Ou será que quando a gente pensa em aborto, a gente tem que ter uma visão integral? Uma visão integral do aborto significa que você vai utilizar conceitos de saúde pública, conceitos constitucionais de como você vai entender esse problema à luz da realidade, conceitos teológicos, porque você vai partir de uma premissa bíblica para encarar a vida como um dom de Deus, conceitos filosóficos para você discutir quando começa a vida, que você pode discutir isso filosoficamente ou cientificamente, se é que é possível. Então, vocês percebem que a gente pode fazer várias abordagens sobre o mesmo tema? A filosofia do Doidver, ela meio que lida com todos esses temas, mas de uma forma integral. Não tem como separar uma coisa da outra. Acho que eu fui claro mais ou menos como que essa filosofia vai agir, né? Você não pode restringir a discussão a uma área do conhecimento. Então, quando alguém fala para você assim, por exemplo, você é negro, você pode falar sobre racismo. Você é branco, você não pode falar. Isso não dá certo com a filosofia de Doidver. Ou você é homem, você não pode falar sobre aborto. Não dá certo com a filosofia de Doidver. Ou, por exemplo,
Você é um pastor, então o que você quer falar sobre aborto na universidade? Isso não dá certo, porque a discussão ela tem que abranger todas as áreas do conhecimento igualmente. Vou fornecer outro exemplo para ficar mais simples também. Esquerda ou direita? Cristão pode ser de esquerda, cristão pode ser de direita. Vou compartilhar da visão do professor David Kosis, ele que escreveu o livro que tem essa imagem que eu coloquei no slide. Ele vai falar assim, mais ou menos, discussão entre esquerda e direita não tem sentido, não faz sentido. Não faz sentido por quê? Porque quando a gente fala de esquerda e direita no espectro político, a gente restringe determinados temas a cosmovisões apóstatas, a cosmovisões idólatras. Porque a ideia aqui, gente, é que ou a gente parte do pressuposto de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e Senhor, ou a gente vai servir outro Senhor, não tem outra alternativa. Ou a gente tem uma perspectiva bíblica, ou a gente não tem uma perspectiva bíblica. Então, conceitos, né, que se enquadram nessa discussão de esquerda e direita, como aborto, cota racial, Estado maior ou Estado menor na economia, todas essas discussões elas não podem ser restritas a esse espectro político de esquerda e direita. Elas devem ser tratadas à luz da cosmovisão bíblica. Então, quando eu falo se eu sou a favor ou não do aborto, se eu sou a favor ou não de cotas raciais, não é questão de ser de direita ou de esquerda. O grande ponto é, eu estou agindo conforme a perspectiva bíblica sobre esse determinado assunto? Então, tomem cuidado, se vocês, é claro, concordarem com a filosofia de Doidver, com essas classificações. Eu sou de direita, eu sou de esquerda, eu sou liberal, eu sou socialista. Tome muito cuidado com todas essas classificações, porque o grande ponto de Doidver é, a gente é cristão. E a gente é cristão em tudo que a gente faz, seja na filosofia, seja na psicologia, seja no direito. Não importa a área do conhecimento, eu tenho que partir desse pressuposto de que Jesus Cristo é o Senhor. E aqui, que até no texto do Nagel, que vocês devem ter lido provavelmente, ele vai utilizar o conceito de coração, né? Doidver, na New Critique, ele fala que religião ela é um impulso inato do eu humano em direção à verdadeira ou a simulada origem absoluta de toda a diversidade temporal de significado. O que Doidver está falando? Religião é você partir de Deus ou você não partir de Deus. Basicamente isso. E se você não parte de Deus, você vai absolutizar algum aspecto da criação. Você vai acabar idolatrando um elemento criacional. Você vai adorar aquilo que não é Deus, tá bom? Ou você parte de Deus, ou você parte do sol, da pedra, da madeira ou do político que você gosta muito. É basicamente isso. Só mais aqui um exemplo para então ficar claro para a gente pode até começar a discutir. A filosofia reformacional, então, ela lida com esse pressuposto cristão. E ela enxerga a realidade dessa forma. Olhem a imagem, vocês estão vendo que todas essas esferas da sociedade, elas estão no mesmo patamar? No mesmo grau? Vocês percebem que a igreja, a família, o Estado, nenhum está acima do outro? E olha que interessante, todos se submetem a quem? A Deus. Sabe o que isso significa? Que a igreja, ela não pode e ela não deve interferir na esfera de atuação do Estado e vice-versa. O Estado não pode interferir no que a igreja ensina. O Estado não pode ditar para a igreja se ela pode ser contra ou favorável, por exemplo, à união homossexual. Eu estou dando todos esses exemplos polêmicos, não porque eu queira aqui incentivar intrigas, né, ou discussões, nada disso. Quem me conhece sabe que eu sou muito tranquilo, né? Eu estou citando todos esses exemplos polêmicos justamente para te despertar, para você já se ligar no que eu estou falando. Eu acho que quando a gente cita temas polêmicos fica mais fácil de visualizar, que é o que a gente está vivendo hoje em dia, né? Então perceba como que essas esferas da sociedade elas se relacionam. E da mesma forma que essas esferas da sociedade se relacionam dessa forma, as áreas do conhecimento também. E sabe o que é interessante? O neocalvinismo holandês, ele não é calvinismo puritano. O neocalvinismo holandês é calvinismo continental. Então, quando eu falo dessa filosofia cristã, eu não estou falando da influência norte-americana no Brasil, eu não estou falando da teologia da igreja presbiteriana ou dos batistas calvinistas, eu estou falando de um calvinismo que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado no Brasil, que continua sendo calvinismo, tá bom? Só estou pedindo para você não confundir essa filosofia com teologia reformada. Tem muitos pontos de contato, tem muita gente que acha que até entende que é a mesma coisa, mas só estou falando para você não pensar que é necessariamente a mesma coisa. É um tipo de calvinismo diferente do que a gente está acostumado. E por quê? Casamento, igreja, família, escola estão todos no mesmo patamar, como eu disse, certo? Quando eu estou pregando o evangelho em uma igreja, finge que eu estou pregando o evangelho em culto presencial.
Qual área do conhecimento que tem a primazia ali na igreja? É a teologia, será? Será que a teologia é a rainha de todas as ciências? Ou será que da mesma forma que eu preciso da teologia para pregar o evangelho, eu preciso do aspecto linguístico para poder falar, para poder ler e para poder escrever o sermão? Eu não preciso de um espaço físico na igreja onde as pessoas vão sentar? Todas as pessoas não são feitas de carne e osso como eu? Não tem um aspecto biótico aí? Não tem um aspecto psicológico? As pessoas não compreendem, elas não ouvem no tempo e no espaço que eu estou falando? Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Da mesma forma que a teoria do Kuyper, ela fala das esferas da sociedade, o Doidver estende isso, ele vai ampliar isso para tudo no mundo. Então, quando eu prego o evangelho, eu estou utilizando todos esses aspectos que compõem a realidade. Eu estou utilizando o espaço e o tempo, porque está todo mundo em algum lugar, ouvindo a pregação do evangelho. Eu estou utilizando a teologia, inclusive a filosofia. O apóstolo Paulo utilizou a filosofia quando ele escreveu boa parte do Novo Testamento, né? Principalmente ali no livro de Atos. Então, a minha ideia que eu queria passar para vocês é justamente isso. Filosofia da ideia cosmonômica é partir da premissa de que nós vivemos uma realidade criada por Deus e de que esse é o Deus da Bíblia. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Partindo desse pressuposto, a gente tem que compreender a realidade à luz do propósito que ela foi criada. Quando a gente fala de meio ambiente, a discussão não é se a gente tem que cuidar ou não do meio ambiente. Não é se a gente tem que idolatrar os animais ou não idolatrar os animais. A discussão é para que Deus criou a natureza? Para que Deus criou os animais? A gente não tem um papel de mordomia perante a natureza? A gente não tem que cuidar da natureza porque a criação que Deus fez é boa? Então é esse o nosso papel. A gente não vai idolatrar a natureza porque a gente só adora Deus, o Criador. Nós temos um papel de cuidado com a natureza, de cuidado com os animais. É claro que você não pode... É um tema polêmico, mas é claro que você não pode chegar numa mentalidade de que a pessoa vai para o inferno porque ela come algum tipo de carne. Ao mesmo tempo, a gente não pode maltratar os animais, a gente não pode torturar os animais, a gente tem que cuidar dos animais, porque eles também são criação de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A gente tem que olhar tudo à luz do que a Bíblia dispõe, do propósito para o qual cada coisa foi feita. E nenhuma área do conhecimento vai se sobrepor à outra. Último tema polêmico para vocês mentalizarem o que eu estou falando. Criacionismo ou evolucionismo? Existe um conflito? Será que o cristão pode defender uma visão de evolução? Como que se dá isso na esfera de atuação da igreja? E a gente tem essa discussão aqui no Brasil agora, que é uma discussão mais antiga nos Estados Unidos. Chegou no Brasil recentemente. Pastor pode falar de evolução? Porque o pastor é formado em teologia. Então será que ele não pode falar da teoria da evolução? É claro que ele pode. Ele pode porque da mesma forma que é importante a opinião do físico e do químico e do biólogo, é igualmente importante a opinião do teólogo. A gente não pode restringir a discussão a uma área do conhecimento. Então, se por um lado nós vemos a universidade rejeitar determinadas opiniões porque provém de pessoas religiosas, a gente também não pode tampar os ouvidos para o que cientistas ouvem, certo? O que eu queria dizer era mais ou menos isso. Até queria deixar, eu quis mesmo deixar esse tempo para a gente discutir mais. Não sei se vocês concordam com a proposta do Doidver. É claro que eu me considero um seguidor dessa filosofia, né? Um adepto dessa filosofia, então eu sou suspeito para falar. Então eu queria saber aqui de vocês, o que vocês acham, questionamentos, o que vocês gostariam de compartilhar. Espero que eu tenha sido claro, e se eu não fui claro em algum ponto, pode falar que eu tento responder, tá bom? Obrigada, Lucas. Foi muito bom. Acho que foi muito esclarecedor, assim. Eu tô tentando começar a estudar um pouquinho, assim, te ouvir. Eu fui pensando assim, nossa, alguns pontos começaram a se encaixar melhor agora. Matheus, obrigado. O Matheus deixou uma pergunta aqui no chat, ou no chat, como alguns falam. Ou seja, todas as áreas têm o mesmo valor e têm suas competências em específico, mas todas estão subjugadas a Deus? Isso, todas elas se submetem igualmente a Deus. Acho que um exemplo que eu poderia dar aqui é assim, quem na igreja que está mais próximo de Deus? O músico, o cantor, o pastor ou o carinha do slide? Todo mundo, né, tá à mesma distância de Deus. A gente não se relaciona com Deus por aquela atividade que a gente faz, né? Não tem nenhuma atividade mais importante do que a outra, no sentido de que se você está no grupo de louvor, você é mais importante do que o carinha que está ali no slide. E da mesma forma se dá nas áreas de conhecimento. Eu sou da Assembleia de Deus, então às vezes eu estou acostumado a ouvir as pessoas assim, e até então eu estava em trabalho secular.
eu fiz administração, eu fiz direito, mas agora eu tenho a oportunidade de fazer teologia. Agora sim eu vou estudar aquilo que é de Deus. Não, todas as áreas são de Deus. É claro que a teologia, ela lida mais com a Bíblia, mas todas as áreas pertencem igualmente a Deus. Mas isso, é claro, sem esquecer do propósito específico da igreja, né? No ID da igreja, de ensinar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, as pessoas de todos os cantos do mundo, tá? Não estou restringindo essa atuação da igreja, só estou comentando que você glorifica a Deus, seja fazendo teologia, seja fazendo psicologia. Porque é comum na igreja, né, as pessoas terem medo de psicologia, por exemplo. Eu acho que no contexto da Assembleia de Deus é mais ou menos assim. Se você conversa com alguém de uma Assembleia de Deus de uma região periférica, a pessoa meio que vai falar assim, eu não sou louco, para que eu tenho que ir no psicólogo? É essa visão que as pessoas têm. Então, acho que essa filosofia do Doidver é legal para a gente começar a pensar diferente, começar a pensar que é possível você glorificar a Deus a partir de todas as áreas da vida, e aqui você já vê você já vê os pontos de contato, né, com a teologia reformada, com as palestras do Nicodemos, todo esse pessoal aqui no Brasil, o próprio pastor Marcelo, que eu já vi pregar, eu adoro também. Então a gente já vê esses pontos de contato com a teologia reformada de origem puritana que a gente tem no Brasil, e tem muita coisa comum mesmo. Muito bom. Não sei se o Matheus quer comentar, já que a dúvida era dele. Matheus tá no... Agradeceu. Tá. A Ana tem outra dúvida. Gente, se vocês quiserem abrir o microfone também para falar, eu vou lendo as perguntas, mas se alguém quiser abrir o microfone para falar, também fica à vontade. Uma pergunta da Ana. A visão de Kuyper é complementar a de Doivert ou não? Se sim, como elas se complementam? Certo, eu diria que é a visão do Doidver que complementa a de Kuyper, tá bom? Eu acho que falar os pontos específicos seria bem complexo. Eu não tenho certeza, eu nem me recordo agora de obras que vão abordar especificamente isso. O que eu poderia dizer aqui é que o Doidver parte de todo esse movimento do Kuyper. O Doidver parte dessa teoria das esferas que o Kuyper forma, só que como eu posso dizer? Vou traduzir mais ou menos assim. Kuyper, ele fala teologicamente e sociologicamente. Doidver fala filosoficamente. Ou seja, Doidver fala de tudo. Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos assim. O Doidver vai expandir o pensamento de Kuyper. Beleza? E lembrando, eu não comentei, mas Doidver, ele não é filósofo de formação, ele não é teólogo, ele é jurista, ele fez faculdade de Direito. É só algo que eu esqueci de citar. Alguém quer falar alguma coisa? Alguma pergunta? Não? Então, eu vou falar. Pode falar, Lucas. Não, só ia perguntar se vocês concordam com a abordagem dos pontos polêmicos, vocês que fazem psicologia, né, não sei como que fica essa questão para vocês, que eu acho que é muito difícil, né, no contexto da igreja brasileira, tentar ter alguma soberania na esfera de atuação de vocês, que quando vocês tentam falar a partir da psicologia, é como se vocês estivessem colocando de lado a Bíblia, colocando de lado a palavra de Deus. É esse o sentimento que as pessoas da igreja têm normalmente. Da igreja e fora da igreja, né? Sim. E esse é o grande problema, inclusive fora dos cursos e dentro dos cursos de psicologia. Parece que talvez com a virada do milênio, isso tenha se tornado um grande desafio hoje de psicólogos cristãos. Acho que vira leitura obrigatória a gente perceber a perspectiva doiveriana de a partir desse... Voltou. Perderam aí o meu... Eu comecei a falar e caiu? Foi isso? Uau! Agora voltou. Até onde vocês ouviram? Da perspectiva doidverniana. Tá. É quase que uma leitura obrigatória,
porque é a partir de Doiver, se eu não me engano, que a gente tem a possibilidade, o Lucas pode confirmar isso, de estudar todas as ciências a partir da perspectiva cristã ou da filosofia cristã, né? Então você pode falar aí a gente que tem aqui o GE Psico, né? É a partir de Doiver que a gente tem uma espécie de credencial filosófica para criar um GE de economia, um GE de direito, um GE de TI e qualquer outra área do conhecimento, né? Se a gente pensar aqui num sonho de consumo da capelania, seria a gente ter, num futuro próximo, vários GEs de cosmovisão para estudar aquela ciência específica naquela perspectiva da figura que você trouxe, né? Parece meio que um funil ali de cabeça para baixo, né? A partir dali você fala de cosmovisão cristã na sua área do conhecimento. E aí fica todo mundo bem e feliz. Por quê? Porque somos todos irmãos, né? E adoramos o mesmo Deus. Nós não adoramos a nossa ciência como um Deus, né? Sim. Desculpa, pode falar, Lucas. Não, eu ia falar que eu concordo plenamente e que essa obra do Doiver, que eu só ia citar mesmo, que essa enciclopédia da ciência do direito que ele escreveu é um exemplo, né? Como será então que à luz da cosmovisão cristã eu posso fazer o direito? E ele vai citando alguns exemplos nessa obra aqui, que é justamente isso. Eu acho que é um sonho mesmo assim, ter no Mackenzie um grupo desse para cada área, seria maravilhoso mesmo. Apareceram no chat mais algumas perguntas. Vamos ver. Do Adriano, primeiro. Entendo que há a proposta de divisão das esferas de modo a coabitar em harmonia, mas há questões culturais que entram em conflito com o Evangelho, de modo que o Evangelho precisa redimir. Então acaba que, por mais que haja tentativa de harmonia, deve haver uma supremacia do Evangelho frente aos aspectos culturais antibíblicos, certo? Sim, com certeza. Acho que a gente poderia citar aqui a prática de infanticídio de algumas tribos indígenas, né? Como uma prática que, quando a religião cristã chega, ela extingue, ela não permite. E que no Brasil existe essa discussão até hoje no âmbito da antropologia. Estou citando isso porque eu tive aula sobre isso no começo da faculdade de Direito, às vezes da professora, de muitos alunos até falarem assim, não, tem que deixar mesmo matar bebê, é a cultura deles. E aí, como que a gente lida com essa situação, né? A gente que sabe que toda vida é igualmente um dom de Deus. Então, eu só falaria sobre essa pergunta o seguinte ponto. Todas as áreas do conhecimento, elas têm harmonia com a visão cristã. Então, se existe algum conflito cultural, é porque esse conflito ele já não é mais cristão. Porque se essa determinada cultura, né, seguisse mesmo a visão cristã, ela não teria esse conflito. Então, vamos pensar aqui, por exemplo, na própria antropologia. Você pode partir dessa premissa de que tem que deixar as tribos indígenas praticarem infanticídio. E isso é oposto ao que a visão cristã entende. Então, aí é um caso, como você disse, que a visão cristã ela se sobrepõe. Mas não é que a teologia se sobrepõe à antropologia. É que essa é uma antropologia ruim. Essa é uma antropologia idólatra. Essa é uma antropologia que absolutiza um dos aspectos da realidade temporal e, por conseguinte, não permite que a gente tenha uma visão integral da criação. Traduzindo, ao invés de você partir da Bíblia para chegar em Deus, você acaba olhando a própria criação a partir da própria criação. Eu queria complementar aqui essa pergunta sobre a pergunta, porque quando o Adriano fala que ele entende a divisão das esferas de modo a coabitar em harmonia, a gente precisa lembrar do que o Lucas falou, que tipo de harmonia é essa? Não é uma harmonia de conflito cultural, porque quando há o conflito é porque deixou de ter harmonia. Então, que tipo de harmonia é essa?
é a harmonia do funil lá de cabeça para baixo, ou seja, todos estão todos subscrevem, como João Calvino falou, né, a mente diante de Cristo, né, o coram Deum, né, ou seja, o coração diante de Deus. Isso é harmonia. Então, de fato, um empresário vou dar outro exemplo aqui que não precisa ser tão polêmico, um empresário que percebe o mundo criado por Deus, redimido por Jesus, que é o seu salvador pessoal, ele vai confiar em Deus ao ponto de se negar a ceder a contratos corruptos. Ou, se ele é um político, ele não vai coadunar com posturas que vão tirar ele da função de homem público, vão trazer ele para a função de homem pessoal, querendo ganhar do povo aquilo que é do povo, ao invés dele dar para o povo. Então, a harmonia é total, Adriano, na minha opinião, mas é uma harmonia de que todos nós consentimos com o fato de que Deus existe, que Ele é criador, que a criação é caída, mas ela é redimida em Cristo por Deus. Essa é a harmonia, né? A grande questão é que é uma coisa que eu não lembro quem que fala, mas a gente sempre ouve aqui dos nossos colegas aqui do Mackenzie, é que a gente se diz cristão ou a gente é cristão só na igreja, como se a gente vivesse em esferas diferentes. Quando eu vou para o consultório, a igreja é a igreja, a fé ficou lá. Aqui eu sou totalmente submisso a uma teoria em que a psicologia manda. Não, a psicologia também é submissa a uma ideia de mundo criado por Deus. E isso pode parecer um pouco agressivo ou confuso, mas é uma grande sacada, porque a gente fica em paz, a gente fica tranquilo para o Lucas, como um excelente jurista que vai ser e que já é, a gente como pessoas aqui, como muitos de nós aqui, já exercendo a psicologia debaixo da bênção de Deus, olhando o mundo, acordando e dando graças e glórias ao Criador, porque te proporcionou a ter uma profissão em que você faz diferença na vida das pessoas e do mundo, porque ao fazer o seu trabalho de psicólogo, seja na clínica, seja na escola, seja no hospital, seja na empresa, você está contribuindo para o mundo ser melhor, você está trazendo esperança para o mundo. Ou seja, a pessoa que está na empresa que não dá conta de ter saúde e, ao mesmo tempo, exercer a sua profissão, ela tem esperança, porque você pode direcionar ela para um lugar onde ela se encaixe, ou você pode não selecioná-la para aquele trabalho por conta de você saber, pelos recursos que a psicologia te deu, de que essa pessoa não é a pessoa adequada para essa função, ela vai adoecer, ela vai morrer. Isso é esperança para o mundo. Alguém quer falar alguma coisa? O César tinha colocado que ele tinha uma questão também, se você quiser abrir o microfone. Ô, Rutinha, só para a gente não ser deselegante aqui com o Adriano sim, colocou claro. a pergunta dele e a gente falou dele o tempo todo, mas se você quiser falar, Adriano, por favor, abra o áudio e o vídeo, se você quiser, e fica à vontade, viu? Enquanto ele está se preparando para falar, eu vou perguntar uma coisa, então. Vocês acham que essa perspectiva do Doiverd implicaria na criação de uma psicologia cristã? Porque quase toda abordagem da psicologia tem conflitos, né? Será que,
Ou, assim, ou a gente olha para as abordagens como técnicas tipo, e aproveita, assim, faz o famoso filtro e aproveita o que a gente pode aproveitar e rejeita o que não pode, assim. Fiquei pensando nessa questão. A ideia é... Ah, beleza, Adriana. Obrigado. A ideia é justamente isso, é criar uma psicologia cristã, se nós ainda não temos, uma visão de direito cristã, uma visão de letras cristã, porque por mais que existam pontos de contato com outras teorias, por exemplo, existe algum ponto de contato da filosofia cristã com a filosofia de Kant. Deudver fala no início da New Critique que uma das maiores influências que ele teve é o neocantismo. Então, embora existam pontos de contato, eles não são suficientes. E eles não são suficientes porque partem de uma perspectiva idólatra. E por perspectiva idólatra, eu me refiro, nas palavras de Deudver, né, a uma perspectiva que absolutize um dos aspectos da realidade temporal. É que ele fica falando isso toda hora no livro dele. Então, a gente tem que realmente criar uma psicologia cristã se ainda não existe. E isso é muito interessante, né? Muito louco de você pensar algo assim. Vocês já ouviram falar do Huckmacher? O Huckmacher, ele trabalha arte à luz dessa perspectiva do Deudver. Ele tem muitos livros bacanas. Um que eu indicaria, assim, que é pesado, tá bom? Mas eu acho que é para você ter um vislumbre do que ele tá falando ali, Filosofia Estética, publicado pela editora Monergismo. Só um exemplo aqui que ele fala, tá bom? Ele vai abordar diferentes obras de arte, esculturas, pinturas, etc. E ele vai falar assim, a escultura de um santo, ela não tem o mesmo significado para um protestante do que tem para um católico. O significado para o protestante já está desatualizado, é a linguagem que ele utiliza, que ele vai utilizar um termo encapse. Esse termo não é importante explicar aqui hoje, é muito específico. Mas ele vai falar assim, a escultura de um santo, para um protestante, está desatualizado, porque o protestante vai olhar para aquela escultura, ou uma escultura que vai colocar de Jesus, uma escultura de Maria, né? O protestante vai olhar para aquilo e vai estranhar, ele vai falar assim, eu não concordo com isso daqui. Mas o católico, ele vai ter todo o seu apreço por aquela escultura. Então, como que eu, protestante calvinista, ou você, arminiano, enfim, não importa a igreja que você faça protestante aí, né? Como que você vai lidar com a arte nessa questão? Você tem que ter uma visão bíblica sobre isso. Então, retornando à pergunta, a gente tem que fazer uma psicologia cristã, uma visão de arte cristã, e isso que é o mais difícil. A gente fica aqui trabalhando todos esses conceitos teóricos, aí chega na prática e você me pergunta, tá bom, e agora, como que eu faço? E esse é o maior desafio. Um grande dilema que eu sei que tem, principalmente na Holanda teve, e tem até hoje, o Champlin discute bastante, é educação pública. Dá certo a educação pública? Por que existe essa pergunta, esse questionamento por parte de quem estuda filosofia reformacional? Porque não existe neutralidade em nenhuma área do conhecimento. Então, como que eu vou dar educação pública, sendo que eu tenho ali cristão, ateu, ubandista, muçulmano? Será que não deveriam existir escolas que tenham escolas de muçulmanos, escolas de cristãos, escolas humanistas para ateus e agnósticos? Será que esse é o caminho? Ou será que o caminho é tentar mesmo os pontos de contato por meio da educação pública? E aí existe essa discussão, é muito complexo, né? Muito difícil para a gente pensar. Posso falar, Rutinha? Eu queria levantar uma questão aqui para o Lucas, que eu não sei se caberia, mas eu só vou deixar aqui uma sementinha, né? Eu quase discordo, ou quase acho, que a nossa ideia de uma psicologia cristã, ela é dissonante da filosofia deuveriana. Por quê? Porque quando eu falo de criar uma psicologia cristã ou um direito cristão, eu estou setorizando e estou admitindo que também alguém que crie uma psicologia ateísta ou um direito ateísta, tudo bem, deixa ele lá. Eu não sei se eu vou conseguir ser claro aqui no meu questionamento. Por quê? Porque me parece que quando eu entendo o mundo a partir do pressuposto daquilo que o Lucas falou tantas vezes, Deus
existe, Deus é criador, enviou Jesus, etc., eu posso até entender que uma abordagem que questiona, ou Freud lá, que disse que o homem criou Deus, etc., eu permito que isso ocorra, mas eu sei que isso não é uma psicologia verdadeira. Percebe? Eu estou querendo ir um pouquinho mais filosoficamente em olhar, talvez, o seguinte: a psicologia é uma dádiva de Deus para o ser humano. Nem todos reconhecem, nem todas as abordagens reconhecem. Então, eu não sei se precisaria falar de uma psicologia cristã. Uhum. É bem aquilo que a Paula fala, a nossa outra professora aqui que dirige o grupo, que não é... Eu não sou como é que ela fala? Um terapeuta cristão. Eu não sou um terapeuta cristão. Eu sou um cristão que sou terapeuta. Esse é o ponto. E eu acho que isso é o ponto de partida aqui, Karina, que você pergunta. Porque, de fato, quando você olha para a realidade, você fala assim, esses caras estão viajando, eles estão falando do mundo de ilusão, e isso nunca vai ser possível. Não, a gente está aqui, cara. A gente tem um monte de colegas psicólogos que servem a Deus, que louvam ao Senhor, que creem na existência, na salvação, mas que se permitem separar as coisas, o que não seria bom, né? Então, o ponto de partida, Karina, é o coração. É um coração submisso a Deus, em primeiro lugar, e que olha a psicologia como uma dádiva de Deus para a humanidade, que está dentro, que aí, assim, eu não penso que a ideia do Doiver seja você setorizar. Então, você pega um funil daquele, que é a visão dele, né? E percebe vários outros funis. Mas eu acho que aquilo ali é a realidade, eu acho que essa é a realidade proposta. Não sei se o Lucas concorda comigo, ou se eu talvez tenha polemizado demais aqui a discussão. Sim, não, eu concordo plenamente. Eu acho que essa crítica é super válida. É que eu não mencionei esse conceito do Doiver, que eu pensei que ia ser muito específico, mas agora é válido para mencionar. É um conceito de crítica transcendental, que ele trata na New Critique. Crítica transcendental é você não apelar, digamos assim, para Deus, para a Bíblia, né, para esses pressupostos, para poder desconstruir uma determinada teoria ou uma determinada visão sobre a psicologia, sobre o direito, mas a partir da graça comum, a partir desses pontos de contato discerníveis por qualquer pessoa, seja eleita ou não eleita, você consegue demonstrar como aquela visão ela não é harmônica, como aquela visão ela absolutiza um dos aspectos modais da realidade. Então, o que essa crítica transcendental do Doiver é? Transcendental não significa transcendente. Transcendental não se refere àquilo que está além do espaço e do tempo. Transcendental é você ir no cerne de uma determinada teoria. Quando o Doiver fala do Kant, ele não fala assim sobre Kant. Kant não é cristão, ele não parte do pressuposto de que Jesus é Deus, então não tem como eu dialogar, ele fica no lado dele, eu fico do meu. O Doiver, ele desconstrói a visão de Kant a partir da visão do próprio Kant. Então, quando eu mencionei aqui sobre fazer uma psicologia cristã, não seria no sentido de você fazer uma psicologia cristã para cristãos e deixar o pessoal cada um no seu canto. A ideia é que a psicologia cristã, ela te fornece uma visão adequada da psicologia, mas que por meio da graça comum, você consegue desconstruir outras teorias de psicologia, outras visões sobre a psicologia. Então, criar uma psicologia cristã pressupõe que você também desconstrua as outras visões. O grande problema é que as outras pessoas não vão concordar, provavelmente, mas é claro que aí você vai manter o diálogo e você vai manter essa atuação conjunta. Mas aí, então, crítica transcendental é isso, é você, por meio da graça comum, mostrar que uma visão X é idólatra, que uma visão X está errada em algum ponto, digamos assim. Porque Doiver fala, até mesmo a multiplicação 2 vezes 2 igual a 4, ela precisa ser
olhada, ser observada a partir da sua origem última de significado. Não tem como eu falar, 2 vezes 2 igual a 4, seja para o muçulmano, para o ateu, para o cristão, e está tudo certo. Eu preciso olhar isso nos seus pressupostos últimos. Não bastam os penúltimos. Pressuposto não, né? Mas os seus elementos últimos. Tem que ser os penúltimos e os últimos. Não sei se eu fui claro agora, com a crítica transcendental, que o Doidver também já inclui para evitar que existam esses grupos, né? Cada um no seu quadrado e que ninguém se relacione com ninguém. Ô Chagas, aproveitando, eu queria até comentar, assim, nossa, é bem denso o assunto, né? Eu nem sei se eu vou conseguir explicar direito o que eu tô pensando aqui, porque tá vendo várias coisas. Mas acho que a questão de fazer uma psicologia... Você falou aí dos pressupostos últimos, né? E eu lembro de ter visto, principalmente no Doiver e também outros pensadores de cosmovisão depois dele, falando sobre o Doiver principalmente falando sobre a questão da orientação do coração, né? Da questão religiosa mesmo, como algo que vem antes da cosmovisão, tipo, a orientação do seu coração é que determina a questão da cosmovisão e da filosofia. E o que eu penso com isso é que não vai ter muito como a gente pegar nesses pontos das outras teorias, derrubar coisas que realmente não são harmônicas, não fazem sentido, sem que a gente chegue em algum ponto na questão de quem é Deus, né? Porque, pelo menos lembrando do semestre passado que a gente estudou as 11 cosmovisões, acho que eram 11, todas elas traziam a questão de Deus justamente porque essa é um pilar, assim, da existência humana. A gente sempre entra nessa questão. Então, eu até penso assim, quando a gente vai fazer uma psicologia, falar sobre fazer uma psicologia cristã, não necessariamente a gente vai tocar nos pontos, assim, abertamente o tempo todo, mas, querendo ou não, a gente vai precisar, principalmente quando se fala de moral, de neutralidade, né, que a Karina falou, foi a Karina que falou, enfim. E aí eu queria, não sei se fez sentido o meu comentário, mas eu acho que eu fico meio confusa nesse sentido. Sim, fez total sentido. É exatamente isso. Por um lado, você não pode ficar apelando, né, entre aspas, para Deus, para a Bíblia, mas por outro lado, não tem como você esquecer disso também. Então fica esse problema. E é justamente essa questão que você mencionou do coração. Quando a gente fala do coração e que toda teoria ela está ligada a partir dessa síntese que a gente faz da realidade temporal, vou utilizar o termo de Doidver, depois eu explico. Doidver fala que toda teoria ela tem algum problema no ponto arquimediano. Quando eu falei que toda teoria está errada, eu quis dizer que toda teoria tem um ponto arquimediano que absolutiza um aspecto modal da realidade. Agora eu vou traduzir o que isso significa. O Kant, por exemplo, na teoria dele sobre o espaço e o tempo, ele vai criar uma antinomia. Então, quando o Doidver fala que Kant está errado, ele não está falando assim, Kant não é cristão. Doidver mostra, na teoria do Kant, que ele cria uma antinomia quando ele fala de leis da liberdade e leis naturais, que é no qual ele funda o famoso imperativo categórico, que é o imperativo categórico que vai fornecer as condições para a ciência do direito. Então, por isso que é tão difícil a gente tentar trazer filosofia reformacional para outras áreas do conhecimento, que a gente precisaria de um Doidver da psicologia, um Doidver de letras, um Doidver de educação física, de TI, e é muito complexo. Perceba que a nova crítica do pensamento teórico, ele desconstruiu basicamente a visão de Kant. Quantas outras visões idólatras que não existem só na filosofia? E quanto mais ainda nas outras áreas do conhecimento? Então, como posso dizer assim, é muito complexo. A crítica transcendental de Doidver, ela não apela para nenhum elemento cristão no sentido de falar de Deus, ou de anjo, ou de Jesus como filho de Deus. Ela desconstrói teorias humanistas a partir das próprias teorias. O grande ponto a gente tem que conhecer muito bem essas teorias para desconstruir. Não basta você falar assim, ela não está ligada em circunstâncias últimas a Deus, então está errada. Você tem que estudar a fundo, tem que ser assim, o melhor dos melhores naquele cara que você está falando, em Freud, por exemplo, para mostrar onde que tem alguma absolutização de um dos aspectos modais da realidade temporal. Não sei se eu consegui se eu fui claro para vocês. E acho que também conhecer muito bem a sua cosmovisão, né? Exatamente. Então ficam esses dois problemas. Se eu quero falar de Kant, por exemplo, que é o que eu tentei no meu TCC, tem que saber muito de Kant, tem que saber muito também sobre a visão cristã. E aí fica essa questão, né? Será que essa filosofia ela é para uma elite? Para uma elite no sentido de quem tem oportunidade de estudar? Será que ela tem utilidade para o povo pentecostal do Brasil e neopentecostal?
aí vão surgindo os problemas, né? Que nenhuma filosofia é perfeita. Eu gostei bastante desse seu último comentário sobre para quem que a gente está pensando, né? As teorias, né? Está muito distante. Acho que a gente pode pensar bastante nisso com relação à psicologia também. Que muitas vezes acaba sendo, tipo, muitas vezes terapia acaba sendo uma coisa meio elitista, porque não é todo mundo que tem dinheiro para pagar terapia todo mês. Assim. É uma coisa que eu acho que estão tentando mudar, mas... Sim, e às vezes você chega assim para as pessoas assim, né? Vou citar aqui um exemplo das igrejas que eu passei. A gente tem que falar sobre cosmovisão, a gente tem que falar sobre academia e a igreja, Estado, a gente tem que falar sobre esquerda e direita. E a pessoa fala, tá bom, mas o meu problema agora é que eu não tenho dinheiro para pagar a conta de luz. Então deixa eu primeiro me preocupar com esse problema, depois eu posso falar com você sobre cosmovisão. Aí eu tento aprender. Mas a minha preocupação agora é pagar a conta de luz, a minha preocupação agora é alimentar o meu filho, a minha preocupação agora é que o meu filho está perdido em droga. Então, aqui no Brasil é um pouco complicado. A gente não pode esquecer que o Brasil não é Holanda. O Brasil não é país europeu, né? A gente também tem que adequar essa filosofia à realidade do Brasil. Tá aí mais um desafio para nós. Sim. Pessoal, alguém quer fazer mais algum comentário? Ou mais alguma questão? A gente já está chegando no nosso horário, já passou um pouquinho, inclusive. Eu sei que tá no finalzinho do horário, mas eu não posso deixar de comentar. Eu espero que minha internet não caia, que tá caindo um pouco. Mas sobre a questão que às vezes a gente entra quando fala de psicologia cristã, que justamente essa questão de será que tem como ter uma redenção, mostrar uma redenção na psicologia? A redenção que a gente fala em Cristo, porque uma coisa é você falar, não, a redenção é a pessoa ficar bem com as suas próprias questões emocionais, conseguir lidar com a vida dela, mas outra questão é a redenção no sentido, assim, cristão da palavra, sabe? Em algum momento, se a gente for querer tratar dessa redenção, a gente vai ter que falar sobre criação, queda e redenção. A gente vai precisar falar de Cristo, a gente vai precisar falar de pecado, e aí que tá, como que a gente faz isso com CRP, como que a gente faz isso com todas as regras, né, que regem nossa profissão. Então, fica aí um questionamento que eu ouço muito, porque eu converso muito com pessoas que são meio contra essa ideia de reformar a psicologia, ou de transformar, né. Converso bastante com essas pessoas e vejo que tem essa questão. Eu não me lembro agora, eu sei qual que é o livro, é Estado e Soberania, mas está lá atrás, eu estou de pijama, então não dá para levantar. Mas eu vou falar sobre o direito que eu lembro, tá bom? Essa questão de reformar, qual parte da psicologia eu consigo reformar para mostrar nessa questão de criação, queda e redenção? No direito, existe uma área do aspecto modal jurídico que mostra para que serve o direito, que é para fazer justiça. É para isso que serve o direito. Então, por meio da justiça, eu mostro para as pessoas para que serve o direito. É quando eu tenho uma família que ela é oprimida por um patrão que faz o cara trabalhar 24 horas por dia, quase. A ética, o aspecto modal ético, qual que é esse elemento, o coração, né, do aspecto modal ético? É o amor. Não é essa coisa de pode ou não pode, é o amor, Doidiver fala. Então, eu não me lembro agora qual que é esse elemento central da psicologia, eu tenho que pegar no livro depois, mas eu posso mandar por escrito depois, mas é justamente isso. Por meio desse elemento você fala, aqui está a chave para eu fazer psicologia para glorificar a Deus, assim, de uma forma mais intensa, digamos assim. Da hora, eu vou te cobrar para você mandar depois pra gente. Vou mandar agora. Acabando a reunião, quando eu desligar a câmera, eu pego o livro e mando. Beleza. Eu pensei uma coisa enquanto vocês estavam falando disso, que é interessante, assim, a noite inteira, né, toda a exposição eu tava pensando nisso, que eu sinto muitas vezes que também na psicologia as pessoas tentam psicologizar tudo, sabe? No meio que não respeita as outras áreas, como se psicologia soubesse de tudo e ninguém soubesse de mais nada, assim. Acho que esse é o ponto que a filosofia do Doivert coloca ela no lugar dela, como coloca cada um no seu lugar, entendeu? Tipo, enfim.
Sim, é exatamente isso. É a gente lembrar, né, que a gente não... tipo, somos mais um no corpo de Cristo, né, e na igreja invisível que faz parte do mundo. A gente não tem essa atuação de ator... não sou o ator principal do mundo, né? Eu sou mais um dentre outras pessoas que servem ao mesmo Senhor, que é Jesus Cristo. Então, a Ele nós devemos todo o nosso trabalho, né? A gente não pode pensar que é mais do que que somos meros pecadores, né? Da hora. Alguém quer comentar mais alguma coisa, gente? Assim, eu gostei muito de tudo isso, mas é muito complexo, né? Tipo, não tem como a gente chegar numa conclusão de então vamos fazer uma psicologia cristã, ou tipo, não, isso é super errado, ou isso é impossível. Então, acho que é uma questão para muita reflexão e muito estudo. Sim. Ninguém aqui faz direito, né? Que tem um grupo de direito aqui no Brasil que a gente montou, um grupo online, que tem pessoas de diferentes faculdades do Brasil. A gente está tentando pensar direito à luz da filosofia de Doiver. Então, tem desde gente do mestrado no direito que fez em Doiver, a gente que está na graduação ainda, mas a gente está tentando buscar isso. Como que eu penso a Constituição Federal, como que eu penso direito a partir de Doiver. E aí, assim, é um trabalho muito difícil, muito complexo. Provavelmente a gente vai morrer e não vai ver muito resultado. Que animador. Infelizmente. Ainda mais no Brasil, né? Que até hoje, assim, existem discussões Vocês sabem, né? Existem discussões que não deveriam ser discutidas no Brasil, nas redes sociais, e a gente está tentando falar aqui algo que está anos-luz da educação do Brasil. De psicologia, então, nem se fala. Sim, mas só para ser otimista, ainda bem que a nossa esperança não está no nosso sucesso acadêmico, profissional, mas em Jesus Cristo, né? Só para ser um pouquinho otimista também. Amém. Pessoal, podemos encerrar? Sim? Então, muito obrigada, Chagas. A gente provavelmente vai querer que você volte. Provavelmente não, a gente quer que você volte na próxima semana. Muito bom. Participarei com vocês. Depois me adiciona no grupo também. Adiciona. E, pessoal, muito obrigada pela participação de todos aqui hoje. Que aguentaram firmes até agora. Tem mais semana que vem. Show. Gente, obrigado pelo convite também, viu? Eu tava com saudade de vocês. Espero que a gente possa se ver de verdade em breve, né? Com a vacina e tudo mais. Ai, tomara. Tá bom. Parar a gravação.